Ela é a segunda maior economia do mundo, possui 20% da população mundial e é o país que mais recebe investimentos estrangeiros diretos. É claro que eu estou falando da China. E China é o tema do programa Gestão Eficaz de hoje. Nós vamos obter dicas valiosas de como negociar com a China e com as empresas chinesas. Para falar sobre esse assunto, está conosco um especialista na área, o Tomás Machado, que desde 99 atua nesse sentido. Olá, bem-vindo ao programa Gestão Eficaz. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. O Tomás Machado é CEO da China Invest. Ele está desde 99 nesse ramo de consultoria especializada na estruturação de negócio entre empresas sul-americanas, especialmente brasileiras e chinesas. Ele possui em sua formação acadêmica o curso Inside China pela China Europe International Business School, curso de estratégia de negócios no mercado asiático, curso de administração avançada pela Universidade de Navarra, na Espanha, pós-graduação em MBA em Direito da Empresa e da Economia, especialização em Direito Tributário e especialização em Análise de Investimentos e Mercado de Capitais e Tributação Internacional. Vamos começar perguntando como negociar com os chineses. A que detalhes as empresas, os brasileiros precisam prestar atenção ao negociar com a China? Bom, a China é um país um pouco atípico, diferente do que nós estamos acostumados a negociar com o Ocidente. O chinês, principalmente, ele tem uma forma de negociar muito baseada no relacionamento pessoal. Ele busca primeiro evoluir pessoalmente, te conhecendo, para depois evoluir no negócio. Então não é muito comum, quando você conhece uma empresa chinesa, que a primeira coisa que eles fazem é te convidar para um almoço ou para um jantar, porque todos os negócios você realiza em uma mesa, durante um almoço e durante um jantar. E o interessante é que durante essa refeição, você normalmente aflito para começar logo a falar sobre os teus negócios e os interesses de você, mas passa aquele jantar ou aquele almoço inteiro ele fazendo perguntas pessoais. Avaliando a todo momento. Exatamente, o que você conhece da China, perguntas sobre talvez a tua família, aspectos relacionados completamente diversos ao negócio em si. E depois, no final da noite, ou no final de um almoço, uns 15 minutos para falar um pouco sobre o negócio. Então é um almoço de 2, 3 horas, com muitos campês, bebendo bastante, você bridando e virando alvo de diversos outros participantes da mesa, e depois você tem 15 minutos para falar sobre o negócio. Então esse é o aspecto talvez mais peculiar de uma negociação com os chineses. Claro que depois ele vai convidar você para conhecer a fábrica, conhecer a empresa e tem todos os outros aspectos. Mas o aspecto principal que você tem que se ater é evoluir pessoalmente antes de pensar em evoluir em termos de negócio de uma forma direta. Ou esse primeiro contato pode arruinar uma possível negociação também, né? Perfeito. Se você, por exemplo, já vai para a China com o pé atrás, pensando, nossa, eu vou para a China, eu detesto comida chinesa, imagino o que eu vou comer lá, tem alguns bichos estranhos e é isso que vai ser servido, que na verdade não é, mas é isso que todos imaginam, e então ele já vai reticente, não, eu agradeço o almoço ou agradeço o jantar, já é o primeiro passo errado que você está dando em direção completamente oposta. Então você tem que ir aberto a conhecer, a negociar e principalmente você tem que ser receptivo. Eu acho que talvez esse seja uma das principais características, é completamente receptivo. Eu brinco que os óbvios não são os mesmos. Eu acho que aí vai uma grande dica. Por exemplo, quando eu estudei em Singapura, no INSEAD, eles deram um exemplo muito interessante. Você está num barco, este barco você tem a tua esposa ou marido, o teu filho e a tua mãe. Esse barco está afundando, você só tem condição de salvar um deles. Quem que você salvaria? No Ocidente, a resposta foi 88% salvariam o filho. Em segundo lugar, a esposa. Em terceiro, a mãe.
Na China, 92% salvaria a mãe. Alguns salvariam a esposa e outros tantos o filho. É uma visão bem diferente, completamente né? diferente. De ambas as culturas. Eu, de uma determinada forma, não aceitei aquilo. Onde já se viu? Como que tu vai salvar o filho em vez de salvar o filho, salvar a mãe e não salvar o filho? E aí, então eu fiz uma pergunta um pouco diferente. A tua mãe tem 90 anos e o teu filho tem 5 anos. Quem que você salvaria? E eles responderam, é óbvio que eu salvaria a mãe. Porque a mãe, você só pode ter uma. O que mais impacta nessa frase? É quando eles falam a palavra óbvio. Por quê? Porque a partir desse momento você começa a perceber que talvez o teu óbvio seja diferente do óbvio deles. Então, numa negociação, você negocia tudo, menos o óbvio. Só que talvez o teu óbvio seja completamente diferente do óbvio dele. Então, um outro aspecto que eu acho interessante nós tratarmos numa negociação e prestarmos muito atenção numa negociação com os chineses é negocia tudo, principalmente os óbvios. Bem interessante, daqui a pouquinho a gente volta. Quero saber muito mais sobre a China, mas no próximo bloco, você que está nos assistindo, não perca, voltamos já. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É um momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos nosso compromisso. Estamos de volta, conversando hoje sobre China com Tomás Machado, especialista na área desde 99, atuando nas negociações entre Brasil e China. Tomás, eu gostaria de ouvir sua opinião em relação à infraestrutura e à educação, 2 importantes questões que a China tem se saído super bem, né? Eu digo que é uma coisa difícil da gente assimilar. Eu vou para a China desde 99, vou 5 vezes por ano. E cada viagem eu me deparo com uma nova cidade, com um novo país, com novas estradas, novos aeroportos. Vou fazer as Olimpíadas, então eu faço um aeroporto em Beijing que tem 25 quilômetros de área construída. Previsão para 2012, 44 novos aeroportos, mas as Olimpíadas já acabaram. Então, quanto à infraestrutura, é difícil da gente comentar, porque o governo chinês, na crise de 98, o que ele fez? Ele simplesmente voltou para infraestrutura, já que o mundo não está comprando, então eu vou investir em infraestrutura para dar trabalho, para dar emprego, para gerar negócios internamente. E na crise de 2008, na crise de 2008, faltava cimento na China. Então o mundo inteiro parado
E a gente foi fazer uma cotação de cimento, tinha cimento para entregar, por causa que a infraestrutura era absurda. No que diz respeito à educação, a China tinha um índice de analfabetismo muito maior que o Brasil. Hoje tem um índice de alfabetismo menor que o Brasil. Só que é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Por quê? Porque é um regime comunista. É claro que o governo obriga e impõe que a criança vá à escola, e a criança vai na escola às 8 horas da manhã e volta da escola às 6 horas da tarde. É onde dá o tempo para os pais trabalharem, e ali na escola eles aprendem desde a parte de esporte, educação, descansam, fazem alimentação, se alimentam e passam o dia no colégio. Então eu acho que vem uma nova geração de chineses, porque os chineses mais antigos, de mais idade, na China é um país que, como o Brasil, por sinal, ninguém fala inglês. Agora, você vai nas empresas chinesas, quando você chega na empresa chinesa, você é atendido por um jovem, e ele está lá exatamente porque ele fala inglês. Então é uma nova geração que está vindo, e daqui a pouco muito bem preparada. E hoje os chineses ocupam o primeiro número no ranking de estrangeiros nas universidades americanas e europeias. Então, mas eu queria ouvir a tua opinião em relação à economia e política. Como o governo interfere na economia chinesa? Como se dá essa relação? Eu acho muito interessante essa tua pergunta, porque o primeiro questionamento quando a gente fala de China é: como assim? A China é um país comunista. É verdade, a China é um país comunista. A política é comunista. Agora, a economia é uma economia talvez que se assemelhe mais ao mercantilismo. Uma forma um pouco, não tão liberal, mas mercantilista. Então, o governo trata muito bem esses dois aspectos de forma completamente separada. Política administrada e muito forte, como um comunismo mesmo. Realmente é uma coisa tão interessante que o povo não sabe nem quando vai ser a eleição, nem quem serão os candidatos. Tudo escolhido pelo partido. Mas o mais interessante de tudo isso é que a gente conversa com eles e eles não, é uma coisa que parece que não tem um interesse maior. E não é tão relevante isso. Como eu digo, parece os nossos óbvios, né, que são completamente diferentes. Já a economia, sim, a economia tratada com pulso forte, a economia tem que crescer, o país está crescendo de uma forma forte e pesada e vai continuar crescendo assim nos próximos anos, precisa, vai reduzir um pouco, acredito que em torno de 7%, mas vai continuar crescendo e sim, aí a economia baseada numa forma de administração mais liberal. A China é o país que mais recebe investimentos estrangeiros no mundo. Hoje, para você abrir uma empresa na China, você abre uma empresa em 30 dias. Uma facilidade comparável à do Brasil, né? Absurda. Absurda. É uma coisa assim impressionante. A desburocratização neste país comunista e como funciona num país completamente liberal. Seria bom mandar um pessoal do Brasil para ter uma aulinha lá, né? De como tocar essa parte burocrática. Eu acredito que em algumas coisas a China sirva como bons exemplos. Tem maus exemplos também, mas acredito que tem muitas coisas boas para a gente aprender com os chineses. Nós vamos falar também sobre os maus exemplos. Antes eu queria ouvir de você quais são os principais produtos que a China vende para o mundo hoje. A gente sabe que olhando os produtos, a maioria está made in China. Uhum. Mas quais são os principais produtos que a China tem de potencial? Hoje, na balança comercial entre Brasil e China, que é uma coisa muito interessante, que cresceu do ano passado para cá quase 37%, 36,8%. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, o país que mais compra do Brasil e hoje o país que mais investe também dentro do Brasil. As empresas chinesas estão entrando fortemente dentro do país. Nessa balança comercial é óbvio que hoje 80% é commodities. Minério de ferro,
soja e petróleo. Isso corresponde a 80%. E o que a China exporta são produtos de valor agregado, são máquinas e equipamentos eletrônicos, telefonia tem um valor muito forte na balança comercial, mas ela hoje está favorável ao Brasil, apesar de ser commodities, ela está favorável ao Brasil. Muito interessante. A China, nas últimas décadas, tem passado por um avanço tecnológico muito expressivo. Antes, os produtos chineses eram considerados de baixa qualidade e isso mudou. Hoje são produtos excelentes, de grande qualidade. Como ela conseguiu esse pulo, esse avanço tecnológico? Eu sempre falo sobre China que qualquer pessoa que está assistindo esse programa tem a sua ideia e o seu conceito a respeito de China. Mas eu vou colocar um dado para vocês, que todos vocês que estão assistindo estão corretos, todos. Você vai me perguntar, não, mas como assim, Tomás? Como todos estão corretos? Porque eu acho que a China tem produtos de alta qualidade. E ele acha que a China, o produto é de baixíssima qualidade. E os dois estão corretos. Por quê? Porque se só 20% da China se alinha ao teu pensamento, então a gente só está falando de 260 milhões de habitantes. Um Brasil inteiro, no qual todos vão no mesmo sentido. Porque se 20% de 1 bilhão e 300 dá 260 milhões. Então, se eu falar de 10%, dá 130 milhões. Por isso que eu digo que a China realmente tem produtos de altíssima qualidade e tem produtos de baixíssima qualidade. Agora, como que a China... Para todos os gostos. Para todos os gostos e para todos os pensamentos. Então, quem acha... Todo mundo pergunta, como que a China cresceu e melhorou tão rapidamente? Porque ela abriu o mercado e todos foram produzir na China. Hoje, na formação de preço de um produto, qualquer produto, todos perguntam como que um produto na China custa tão barato. Na formação de preço de um produto, o que mais impacta hoje é desenvolvimento tecnológico. Número 1 é desenvolvimento tecnológico. O que aconteceu com o chinês? Ele recebeu isso de uma maneira relativamente barata. Por quê? Porque ele fez outsourcing. Ele começou a produzir, a terceirizar o processo de produção e aprendeu a fazer determinado produto eletrônico que precisa deste chip, conectar este a este outro chip e aprendeu a fazer a montagem desses produtos. Virou a fábrica do mundo. Dali por diante, quando ele estabeleceu esse conhecimento, ele começou a evoluir. Então, enquanto todos tiveram que desenvolver, gastaram em pesquisa, a China recebeu esse conhecimento e dali ela começou a investir em pesquisa, bem à frente dos outros. O que acontece, por exemplo, o Brasil estava comprando os aviões, aquela disputa do Brasil comprando os aviões americanos, suecos, franceses, e uma das coisas que o Brasil queria era que quem fosse vender os aviões para o Brasil fornecesse a tecnologia. Os americanos até foi o primeiro país que os americanos resolveram aceitar fazer essa negociação. Os chineses há muito tempo aceitam fazer isso. Hoje, quando uma empresa chinesa vem negociar com uma empresa brasileira, procurar uma joint venture e a empresa brasileira fala, não, mas então nós vamos produzir aqui no Brasil, mas eu gostaria de ter acesso a essa tecnologia. O chinês, tranquilamente, porque o objetivo dele maior é vender. Produzir e vender. Capacidade de produção e venda. A tecnologia, como ele recebeu de graça em determinado momento, culturalmente, ele também não tem a dificuldade em também transmiti-la de uma forma mais simples, porque ele também não teve, talvez, que se desgastar tanto para alcançar essa tecnologia. Interessante. A China, além de ser essa maravilha econômica, também tem alguns problemas, são vários problemas. Eu queria ouvir sobre eles daqui a pouquinho. A gente vai para um novo intervalo. Você que está nos assistindo, não perca. Vamos ver quais são hoje as dificuldades da China. Voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal.
Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre China com Tomás Machado, especialista na área desde 99, atuando nas negociações entre Brasil e China. Tomás, a China é uma maravilha, um país que possui assim, um desenvolvimento econômico admirável, mas ela também apresenta alguns problemas. Temos o problema da censura na internet, problema ambiental, falta de energia. Em algumas situações ainda fala-se em trabalho em condições difíceis ou até mesmo trabalho escravo. Como você analisa essas questões? Isso existe na China ainda? Olha, Paula, como diz o presidente Hu Jintao, a China não tem pequenos problemas. Porque qualquer problema que a China tenha, percentualmente, em números relativos, são muito grandes. E ela enfrenta um problema muito grande hoje, que é poluição. Meio ambiente. A China hoje é o segundo país do mundo que mais polui. Utiliza muito carvão ainda, muito né? Carvão. Mas em contrapartida, é disparado o primeiro país do mundo que mais investe em despoluição. Apesar de ser o que mais polui, hoje a China é um dos principais clientes da Noruega, Dinamarca, Suécia, grandes países que trabalham muito a tecnologia de despoluição no mundo, e a China é um grande investidor nisso. Nas suas diretrizes, eles já disseram que a China tem que crescer, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar poluindo, ela vai continuar degradando, e ela sabe que o custo para reformar e restabelecer isso é muito grande, é muito maior do que ela fosse trabalhar de uma forma preventiva. Ela não vai trabalhar de forma preventiva, ela vai continuar, infelizmente, destruindo. Agora, existem coisas na China que é só na China mesmo, exatamente pelo regime. Por exemplo, na época das Olimpíadas, Beijing é formado por 5 anéis. E houve uma ordem do governo que, a partir de determinado ano, anterior à Olimpíada, não poderia mais haver nenhuma fábrica até o 5º anel, somente depois do 5º anel. Então foram fechadas diversas fábricas, o governo indenizou com um valor bastante significativo para que eles construíssem essa nova fábrica fora do 5º anel, com uma tecnologia não poluente. Então, na China, o governo pode, bem ou mal, dizer, a partir de agora ninguém mais polui esse rio. E o rio vai parar de ser poluído. Espero que isso aconteça algum dia e que sejam tomadas medidas nesse sentido. Mas eu vejo um país que em um determinado momento obrigatoriamente vai ter que tomar mais posição, vai ter que se posicionar de uma maneira mais forte em relação ao meio ambiente, porque vai precisar. E a energia. A energia é outro problema sério que a China tem, é uma grande oportunidade, por sinal, porque ela tem um problema muito grande com energia. O país ele deve baixar o seu crescimento em relação a isso, ele não tem energia suficiente para crescer o que está crescendo. Hoje eles fizeram a Três Gargantas, que é uma hidroelétrica que é quase 3 vezes maior que a Itaipu, e já tem projeto para mais 4 Três Gargantas, serão em torno de 5 usinas daquele tamanho, daquela dimensão. Mas ela tem investido forte em energias limpas, também eólica, energia solar. As empresas chinesas hoje estão entre as maiores do mundo, também, que trabalham no setor de energia solar e energia eólica. E a legislação trabalhista, as questões trabalhistas, como ficam? Perfeito. Outro ponto que você tocou, e mais 2 pontos, a censura e o problema de trabalho. Realmente a censura, ela continua existindo. Você vai para a China, você tenta acessar a internet
você não tem um acesso livre, ela é bloqueada, mesmo nos hotéis, aonde você for. É difícil de se trabalhar e você sente, parece que existe uma lente do governo, aonde quer que você vá, parece que é um programa, é um Big Brother, né? Tem sempre alguém te observando. Então isso continua. Eu não sinto, na verdade, que o chinês se preocupa muito com essa censura. Eu acho que este é o ponto principal. Eu não vejo eles tão incomodados com isso. Talvez agora que eles estão tendo a oportunidade de viajar, ver como funciona em outros países. Eu acredito que daqui a alguns anos talvez o governo venha a tomar outras medidas, pense como vai ter que fazer alguma coisa para modificar esse status. No que diz respeito ao trabalho escravo, ao trabalho... Existe isso na China, como eu falei para vocês, todos estão certos. Existe trabalho escravo, existe trabalho não escravo. Média de salário de Xangai é maior que média de salário de São Paulo. É importante que a gente saiba disso, que a gente sempre pensa, não, chinês não ganha nada, mão de obra super barata. Tem diferenças sociais, assim como nós temos, então existe qualidade de vida, existe também situações vivendo em condições muito mais difíceis, seria isso? Isso, eu posso dizer uma coisa para vocês, o problema é que são só 400 milhões de classe média e média alta, ou seja, um Estados Unidos sem pobre. Para 1 bilhão e 300 é pouco, mas como números absolutos, vocês imaginam um país de um porte de Estados Unidos no qual não existe nenhum pobre. Todo mundo é classe média e alta, fora os ricos. No que diz respeito aos pobres, é um pouco diferente da nossa pobreza. O nosso pobre, a gente vê favelas, na China é o camponês. Então ele trabalha no campo, ele ganha $100 por ano. Não é nada, mas ele tem uma certa subsistência que é a terra. Então ele vive de subsistência nesse sentido. Mas o que o governo chinês está fazendo? O governo chinês, ele está, por exemplo, uma montadora estrangeira quer se instalar na China. Só pode 2 montadoras por província estrangeiras. Então, se já existe 2 em Xangai e todo mundo quer ir para São Paulo e todo mundo quer ir para Xangai, tem que ir para o interior. Agora você vai lá para o sertão nordestino, você vai lá para a Rota da Seda na China. É isso que o governo está fazendo. Trabalho escravo, difícil de existir nas empresas estrangeiras, porque as empresas estrangeiras elas são muito bem administradas e cuidadas pelo governo. O governo só dá chance para chinês produzir com trabalho escravo, com horas extras, sem horas extras e fechando um olho para a legislação. Já os estrangeiros são extremamente rígidos com as fábricas estrangeiras, o governo está sempre cuidando para ver se os empregados estão sendo bem tratados. Então, existem esses dois pontos, mas eu acredito que eu vou para a China desde 99, eu vejo um crescimento bastante grande. Eu vejo que as fábricas estão melhorando, as condições de emprego estão melhorando. E o que a gente tem que enxergar? Eu acho que isso é essencial, Paula, que a gente veja, quando a gente fala de China, a gente está falando de um país que tem 30 anos. O que eu posso esperar de um país que não tinha nada antes desses 30 anos? Que a economia era baseada na agricultura, zero de tecnologia. Quando eles pagaram a dívida externa para a União Soviética, na época eles tiveram mais de 100 milhões, eles acham que morreram de fome. Então, a gente tem que sempre fazer uma análise sobre essa nova China, sobre as condições de trabalho, de tecnologia, de 30 anos. É um período ainda de transição, né? Muito pequeno. Ninguém cresceu tanto em tão pouco espaço de tempo e desenvolveu tanto em tão curto espaço. Tem um estudo na China, numa universidade americana, que prevê que os filhos hoje estão 8 vezes mais ricos que os pais. Bom, Tomás, mas ele ganhava $100, hoje está ganhando 800. Ele cresceu 8 vezes.
É bastante grande. Para 1 bilhão e 300, isso é média, isso não é local, é média no país. São números sempre expressivos. Tomás, o nosso tempo é curto, infelizmente, esse assunto renderia vários programas. Para encerrar, eu queria ouvir dicas suas para aqueles empresários brasileiros, aquelas empresas que pretendem iniciar um negócio com a China. A quem recorrer? Existe ajuda especializada? Quais seriam suas dicas para essas pessoas que pretendem iniciar negócios com a China? Eu vejo que é muito importante hoje, se você quer trabalhar ou buscar desenvolver alguma coisa na China, que você estude, pesquise. Não vá cru, imaginando que você faria uma negociação como você faria nos Estados Unidos, na Europa. O negócio da China. O negócio da China pode se tornar um negócio bem ruim. Uma oportunidade pode se tornar um prejuízo imenso. Conhece o país, vai, visita, aprende, faz quantas viagens você entender que você precisa para aprender. Procura empresas especializadas, hoje tem muita gente trabalhando com China também, desenvolvendo estudos, busca o próprio, talvez, Ministério de Relações Exteriores, o governo brasileiro, que pode dar alguma dica. O Conselho Brasil-China também hoje eu considero talvez um órgão hoje dos mais sérios. A minha dica é isso. A gente volta na semana que vem com outra entrevista inédita e imperdível. E até o próximo programa.